Agora sim, como você conheceu o Whindersson Nunes? Isso é também outra história boa. Sim, conta pra gente. Vou começar a história por um lançamento de maquiagem. Quero ver como é que conecta lá Tudo na a ver, frente. né? Tudo a ver. Começou com um lançamento de maquiagem. Teve uma vez que eu tava no meu escritório, e aí eu recebi uma ligação, falando, cara, tem um lançamento aqui, que acabou de rolar, da maior influencer de maquiagem, de uma das maiores influencers de maquiagem do Brasil, e não deu bom. Eu falei, tá, quanto que vendeu? Tava, sei lá, gerou 150 mil leads e tava com 120 mil de faturamento com, tipo, R$300 o ticket. Falei, por ser a maior influencer, eu falei, me manda o link da influencer e não adianta perguntar que eu não vou contar qual que é. Tipo assim, não vou. Sem causar constrangimentos, né? Evitar constrangimentos. Justo. E aí o pessoal... Onde é que eu tava? Tá, faturou mal e tudo mais. Falei, tá, me manda o link do perfil dela. Comecei a dar uma olhada. Falei, cara, realmente produz conteúdo sobre maquiagem. Porque às vezes poderia estar produzindo conteúdo sobre, tipo, cachorros e gatos e tentou vender um curso de maquiagem. Falei, não conecta. Uhum. Não, tava segmentado. E aí, falei, me manda os CPLs, né? Me manda a comunicação toda que foi usada pro lançamento. Eu olhei e, tipo assim, tava legal. Eu não vi nada que fosse um absurdo. Me falaram que a persona eram mulheres jovens, ensinando a mulher a fazer maquiagem pra ir na balada e tudo mais. E a comunicação tava muito nessa linha. O curso foi todo pensado nessa linha. E aí eu falei, cara, eu não sei o que tipo assim, de cara, olhando o que você me mandou, eu não sei o que pode ser de problema. O que eu faria? Eu faria um lançamento assim pro WhatsApp com oferta direta, colocar a galera no WhatsApp, e a hora que abrir carrinho, abre os grupos pra galera poder dar feedback, né? Pra você conseguir saber o que a audiência tá falando lá no WhatsApp e tudo mais. E aí a galera que tava fazendo o lançamento dessa influencer falou, vocês conseguem fazer pra gente esse lançamento? Eu falei, consigo, vamos fazer. Isso era uma terça-feira, a gente falou, vamos abrir carrinho quinta-feira da semana que vem. Nessa época era 2020 ainda, foi entre os rolês da jardinagem, mas antes de começar os lockdowns. A gente reservou um lugar no hotel, colocamos um monte de gente de freela para responder o WhatsApp no hotel, fizemos uma captação, lead barata, anunciando o perfil dela e tudo mais. E a hora que a gente foi abrir carrinho, eu já tava esperando uma explosão de venda. Porque a gente tava com, tipo, 20, quase 30 mil leads para oferta direta, tipo assim, 30 mil leads, e a comunicação do anúncio era, oi, vou abrir uma nova turma do meu curso. Para receber o link de inscrição, clica no link aqui abaixo. Entra no grupo que eu vou mandar o link de compra por lá. Era mais ou menos essa comunicação. Ou seja, eu queria vender para quem quisesse, já tivesse em estágio de compra. Uhum. Beleza. Colocamos a galera lá, abrimos os grupos 9 horas da manhã. Abrimos o carrinho, nada de venda. E nada das pessoas mandarem nada no grupo. O grupo, tipo, um cemitério. E eu olhava pro aplicativo, nenhuma notificação de venda. Nenhuma notificação de venda. Nada. Quando deu 9h40, 9h45, os grupos começaram a dar uma bombada. Venda não. Mas o grupo começou a bombar. Por quê? 9h40, 9h50, geralmente é a hora que começa a hora do recreio. Não. Público infantil. Era público infantil. Caraca. Então o público estava errado. O curso estava errado. O curso foi feito para um público que não era o dela. Olha. Pô, mas nessa hora você já sacou? Foi a hora que começou a chegar os áudios e falou, o público dela é criança. Não. E aí a agência que estava fazendo esse lançamento dela, que aí a gente entrou em parceria, era a agência que o Whindersson Nunes era sócio. Foi aí que a gente começou a relação entre as empresas. Na época o Whindersson, ele
era sócio dessa agência, mas ele não tinha nenhum cargo de gestão, né? Ele era Cara, é o Whindersson. O que o Whindersson faz? Cara, o Whindersson é o Whindersson. Ele só precisa ser o Whindersson, Sim. né? Então, ele é uma entidade. Ele não existe. Ele existe, ele é uma entidade. E aí, a gente começou uma relação com essa agência. Passou um tempo, nós passamos para eles o feedback, as nossas percepções, e no final das contas eles gostaram bastante da gente. A gente começou a aproximar. Chegou no final de 2020, eles queriam uma consultoria nossa. Eu nem lembro por quê, como que a gente retomou... lembrei. A gente retomou o contato porque a gente estava começando a fazer um lançamento da Carol de jardinagem, mas a lead começou a ficar muito mais caro do que a gente estava acostumado. A gente falou, vamos ver se a gente consegue uns influenciadores. E o pessoal dessa agência de lançamento também tem uma agência de influenciadores, que é a Non-Stop, que o Whindersson também é sócio. Ele falou, vamos ver se às vezes eles conseguem ter alguns influenciadores legais e tudo mais. Nesses papos, eles falaram, a gente queria uma consultoria de vocês. E aí a gente começou a entrar para dar uma consultoria de lançamento para essa agência. E aí no final das contas ele falou, cara, vai ser muito difícil dar uma consultoria, porque eles precisam de alguém muito de execução. A consultoria vai ser um negócio muito mais difícil. A gente vai ter que executar e tudo mais. E aí, a gente falou, será que se eles comprarem um pedaço da nossa agência não faz sentido para eles? Eles são tudo ricos mesmo. E aí, no final das contas, eles fizeram uma outra contraproposta que foi fazer a fusão das duas agências. Legal. E aí foi aí que a gente fez, a gente começou a negociar essa fusão, que era a Ensinança. A gente começou essa negociação em janeiro de 2021. Nós fechamos o acordo, né? Fechamos o deal em abril. Começamos a integrar equipe em maio, integramos o financeiro em junho e julho a operação já começou, de 2021, já começou a rodar toda junta. E nisso, como o Whindersson veio como um dos sócios, ele já tinha mencionado também a vontade dele de ter um curso. E aí a gente começou a fazer as reuniões com ele justamente, tipo assim, qual que era a ideia do curso. Porque já tinha tido histórico, né? Que ele já tinha lançado, se não me engano, com vinhas e com ladeirinha e não tinha dado um resultado bom. E aí a gente falou, não, vamos entender, vamos ver o que não deu certo da última vez para a gente lançar um curso agora e fazer as coisas irem bem e darem dinheiro. E aí vocês conseguiram entender o que não deu certo da última vez. O Vinhas ajudou a gente bastante, né? O Vinhas, que também fez os primeiros lançamentos do Windows, ele falou, mano, quais foram as cagadas que você fez aí que a gente não poderia repetir? Aí o Vinhas ajudou a gente pra caramba, passou tudo que ele teria feito diferente, como que ele faria o formato novo, e aí a gente lançou. E aí a gente lançou a primeira vez em março de 2022, a primeira turma, a segunda turma em abril, e depois a gente colocou no Perpétuo, e desde abril tá rodando no Perpétuo. Uau. E a primeira turma... E aí o que a gente fez, né? Na primeira turma? A gente só colocou tráfego pago e proibiu terminantemente qualquer tipo de orgânico. Falou, não é para ter orgânico. Porque o orgânico a gente não sabia qual que era o impacto que podia dar em grupo de WhatsApp, em volume de lead. Vamos deixar controlado. Porque o pago, se a gente dá pausa e parou. O orgânico a gente não sabia o que o arrasta pra cima dele poderia trazer de... Faz sentido. Então a gente só fez tráfego pago. O segundo, a gente colocou orgânico. E o segundo foi quando o mercado viu, quando a galera, outros grandes players viram que o Whindersson tava lançando. Que o primeiro a gente colocou 30 mil de tráfego só. E aí voltou 200 e pouco. E aí no segundo a gente foi colocar quase 200. Mas aí teve tipo um grande player que viu, comentou, postou no story. E aí todo mundo viu, começou a postar no story. E aí eu acho que isso até deu uma ajuda. Voltou quanto daí? Esse foi 1 milhão e alguma coisa, 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e 100. Assim, mas é interessante, porque por ser o Whindersson, sim, por ele ter 50 e tralalá seguidores no Instagram, todo mundo acha que ia ser um negócio, tipo assim, cara, vai faturar 8 dígitos. Essa é uma dúvida nossa, inclusive, né? É mais difícil ou é mais fácil lançar um cara como o Whindersson, que já tem audiência engajada, é um artista completo? São coisas completamente diferentes. Sério? Mesmo? O Whindersson é autoridade em quê? Entretenimento. Entendeu? E não é. Ele não é autoridade. Ele é um puta humorista. Um dos melhores humoristas. Mas dele ser um excelente humorista ou te ensinar a ser um humorista, são coisas diferentes.
Gente, É não uma tinha... linha tênue, mas... Nossa, na minha cabeça é claro que vai dar certo, É, porque, né? tem Que é o audiência, Whindersson, virou. o Whindersson, ele existe. Mas É, não você vai- necessariamente. Então, assim, Caramba. a grande questão é, ele nunca se posicionou como professor, Uhum. Nossa, como é verdade. alguém que consegue ensinar. Isso é uma coisa nova, que começou esse ano agora. E aí, tanto que teve uma conversa com ele, né, que a gente perguntou, falou, cara, você quer ganhar dinheiro ou você quer ser professor? Tipo assim, dá pra fazer os dois? Dá. Mas se for pelo dinheiro, você vai virar afiliado. Porque aí você começa a trabalhar junto com outras pessoas e aí você faz uma transferência de autoridade e vende o curso dessas pessoas como afiliado ou então como sócio, né? Que aí, no caso, ele vai ser o influencer. Ele vai ser um influencer, que no Nossa, caso nem seria ser genial. afiliado, seria ser influencer, ele entraria como sócio, porque o Whindersson é do tamanho que ele não nem se justificaria. Tipo assim, ele tem um poder tão grande que ele fala, cara, eu não quero ser afiliado, eu quero ganhar em cima de tudo. E eu acho que quase todo mundo aceitaria. Uhum. Tipo assim, Media for Equity do Whindersson, porra, provavelmente é uma das maiores bombas de mídia da internet hoje. Sim. E ele falou, cara, a internet me trouxe tudo que eu tenho. Eu quero ensinar as pessoas a fazerem isso. Ele falou, então, beleza, não é pela grana. Se fosse pela grana, e a gente seria outro caminho. Legal ter essa clareza na hora de se posicionar com o expert, né? Muito, é muito. importante. E aí na hora, né, o que ele falou que, tipo, pegou em mim, que a gente tava com muita dificuldade de... Cara, qual que vai ser a copy? Qual que vai ser a promessa do produto? Como que o Whindersson vai se posicionar nesse produto? E aí teve uma hora que a gente tava no meio de uma discussão, eu lembro direitinho. A gente tava em Alphaville, em São Paulo, discutindo isso, numa sala de reunião lá da Non-Stop. E ele falou, cara, mas... eu não preciso ser um cara engraçado o tempo todo. Na internet é a mesma coisa. Como assim? Cara, eu só preciso ser engraçado a hora que eu subo num palco. Eu só preciso ser engraçado a hora que eu dou o rec pra gravar o vídeo no Instagram. Produção de conteúdo é a mesma coisa. As pessoas que começam a produzir conteúdo na internet acham que elas têm que ter uma vida interessante pra produzir conteúdo e engajar a audiência. Você não precisa ter uma vida interessante. Você só precisa ser interessante para aquelas pessoas a hora que a bolinha do Instagram começa a girar, que o story começa a ser gravado. Você precisa ser interessante 15 segundos. E aí eu, como produtor de conteúdo, eu falei, mano, faz muito sentido isso que você tá falando. Simplificou, né? Tipo assim, Total. faz muito sentido. E aí foi a hora que eu falei, tava eu e o Lucas. Aí eu falei, mano, isso pegou em mim. Aí o Lucas falou, pegou. Tipo, e aí depois o Lucas, que é o copy da empresa, ele foi desenvolvendo mais em cima disso. Ele foi pensando na Big Idea e tudo mais. Mas foi essa a conversa inicial. E aí ele falou, tá, então beleza. E vamos começar a fazer os testes disso. E aí o primeiro lançamento, os 2 primeiros lançamentos foram até melhores do que a gente esperava. O que vocês estavam esperando? Não, a gente tava esperando, tipo assim, se desse um ROAS 4, 5, pra gente tava ótimo. No segundo, que deu tipo ROAS 10, a gente não esperava mesmo. Explica pra galera o que é ROAS, pra quem nunca ouviu esse termo. ROAS é basicamente retornos sobre a grana que você coloca em anúncio. Então, tipo assim, coloquei R$1 em anúncio, voltou 10, você tem... 1, voltou 10, você tem um ROAS 10. Uhum. Você colocou 1, voltou 4, você tem ROAS 4. A grosso modo é bem isso. É por quanto você multiplicou o dinheiro que você colocou em anúncio. Show. Então a gente esperava um ROAS 4, 5 nos 2. No primeiro a gente teve 7, no segundo nós tivemos 10. Então a gente falou, cara, tá muito legal isso. E pra quem é gestor de tráfego, uma das coisas que assustou a gente foram os tamanhos de público de remarketing deles, né? Público de envolvimento do Instagram. Quanto? Quão grande? O público 365 dias, se não me engano, é 43 milhões de pessoas. 43 milhões de pessoas. Tipo, envolvimento 3 dias dá 1 milhão de pessoas. Envolvimento uma semana dá 3 milhões de pessoas. É muito grande. Muito grande. E aí, mas aí desde então, a gente tá rodando no Perpétuo. A gente deve bater 25 mil alunos esse mês, agora. Uma dúvida que eu fiquei aqui enquanto você falava daquela virada de chave que ele, lá na reunião de São Paulo, ele disse. A partir daí, o que vocês mudaram nas estratégias? Eu comecei de produção de conteúdo. Isso, na produção de conteúdo. Eu comecei a tentar... Assim, eu não sou o melhor produtor de conteúdo do planeta.
eu deveria melhorar nisso, mas acaba que, como a gente tem mais de 40 pessoas nas empresas, mais de 50 nas duas, eu gasto um bocado do meu tempo gerindo equipe também. Sim. Mas eu comecei a perceber que coisas simples engajam as pessoas. As pessoas gostam de rotina e as pessoas gostam de rituais. Então, vou dar um exemplo pra galera que me segue. As piadas do pão de queijo. Eu sou mineiro, gosto muito de pão de queijo. E uma das coisas que eu viajo, a galera já me manda no Instagram, tipo assim, vai experimentar o pão de queijo? Vai xingar o pão de queijo? Já falei que meus esportes favoritos é reclamar dos pão de queijo fora de Minas Gerais. Ele falou assim, eu já falei que eu vou ficar triste o dia que eu chegar num hotel e tiver um pão de queijo bom, porque vai acabar com a piada. Então as pessoas gostam desse tipo de coisa, isso gera identificação. E as pessoas passam a gostar mais de você por causa disso. E às vezes uma coisa simples, que é uma piada de um pão de queijo, faz com que as pessoas se engajem ali. Sim. Então é tipo assim, é parar de achar que, tipo, cara, se eu quero produzir conteúdo sobre marketing digital, eu tenho que comprar uma Ferrari para mostrar uma ostentação. Não necessariamente é isso. Você ter rituais, você ter rotina, você ter um idioma próprio, isso faz muita diferença. Então você mostrar ali um pedaço da sua vida todo dia, coisas simples, tipo refeição, isso muitas vezes engaja. Desde que você consiga dar uma contextualizada, isso engaja. É fácil fazer isso? Não é fácil. Tem gente que faz isso de forma muito mais natural. Que são os influencers, no caso. São os influencers. Tem até, tipo, produtores de conteúdo, a galera que vende curso. A gente tem, tipo, o Carlos Magno, por exemplo. Ele faz isso muito bem. Sim. Que ele consegue mostrar a rotina dele, o dia a dia dele, e transformar coisas simples, coisas triviais em coisas que são interessantes para a audiência dele, sabe? Uhum. Então, isso que o Whindersson faz é muito... Só que o Whindersson faz uma escala absurda. Então, assim, o Whindersson agora tá interessado em lutar boxe. Aí ele vai marcar uma luta de boxe com o Popó. Tipo, e aí ele mostra o treino dele. Tipo, é numa escala um pouco diferente dos réis mortais. Sim. Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$1 milhão investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso.